E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o governo japonês ele vai começar a distribuir, tá, um remédio, um medicamento para o coronavírus. Isso não é para prevenção, esse medicamento. Esse medicamento é para tratar sintomas leves e sintomas de leves para moderados. Depois disso, esse medicamento não dá mais conta. Só que esse medicamento, além de caro, por isso que eu já quero trazer para você, já vou te informar o valor desse medicamento, que ele é hiper caro, tá? Para você, quando for se pegar o coronavírus no Japão, for no médico futuramente, porque esse medicamento ainda não chegou na mão dos médicos em geral, tá? Ele está em fase de testes aqui no Japão ainda. E com isso, quando você pegar coronavírus e for no médico, para você não assustar em relação ao valor desse medicamento. E eu vou te falar também um pouco desse medicamento, que eu fiz uma pesquisa na página do medicamento, que é o lagevrio.com. Quem quiser dar uma pesquisada, é só ir lá também, tá? Ele vai falar sobre o medicamento e eu vou te passar um pouco aqui também, para você ter uma noção do perigo, tá? Do medicamento. Então, vamos que chega de enrolação para você ter uma ideia do que está acontecendo. Em relação ao novo medicamento oral contra o coronavírus, Lagevrio, distribuído pelo governo, porque isso aqui não é para todo mundo que está sendo distribuído, tá? Esse medicamento, como ele é muito caro, eles praticamente assim, é só para algumas pessoas, no caso que o governo está fazendo, mas questão de testes também. A corporação japonesa da empresa fabricante anunciou que iniciará a distribuição por meio de uma empresa atacadista da mesma forma que os produtos farmacêuticos em geral, dizendo que o sistema de produção do medicamento está em vigor. Espera-se que seja rapidamente prescrito para os pacientes que precisam. O novo medicamento para tratamento do corona, Lagevrio, desenvolvido pela gigante farmacêutica americana Merck. Quem não conhece a Merck, né? A Merck é bem antiga no mercado, como é que fala? Foi aprovado em dezembro do ano passado como o primeiro medicamento oral para os pacientes com sintomas leves, e o governo o distribui a pacientes com risco de se tornarem graves. Foi administrado mais de 380 mil pessoas até agora. Por esse medicamento ser muito caro, o governo não fez uma grande disponibilidade desse medicamento. Então, não é todo mundo que estava recebendo. Agora eu vou falar um pouquinho do Lagevrio antes de continuar. Olha só, o Lagevrio, o nome dele está o Monopiravir, é um medicamento experimental usado para tratar o Covid-19 leve e moderado em adultos. Então você vê que é um medicamento ainda em fase experimental, como é que se fala. Então muita coisa vai mudar nele. Então não vou nem falar nada para não... Mas você já entendeu, né? Com resultados positivos em teste viral direto no SARS-CoV-2 e que estão em risco de progressão para o Covid-19 grave, incluindo hospitalização ou morte, para quem outras opções de tratamento de Covid-19 aprovadas ou autorizadas pelo FDA ainda não são tão acessíveis ou clinicamente apropriadas. O Lagevrio não está autorizado para pessoas com menos de 18 anos, tá? Então, para você que tem filho aqui no Japão, caso, um médico demole e prescrevam alguma coisa dessa assim, você vê que para menos de 18 anos não é para dar. Contra a prevenção do coronavírus, no caso do Covid-19, esse medicamento não é para prevenção, tá? Para pacientes que precisam de hospitalização por causa do coronavírus, então quem precisa ser internado, tá? No caso, quem comprar na farmácia e precisar de ser internado, não é para tomar, né? E não é para tomar por mais de 5 dias consecutivos. E olha só, o Lagevrio ele pode causar danos ao feto. Não se sabe se o Lagevrio prejudicará o bebê se você tomar Lagevrio durante a gravidez. O Lagevrio não é recomendado para o uso durante a gravidez e não foi estudado durante a gravidez. Não fizeram testes com grávidas. Então já dá para você sacar que existe o risco, né, em relação a esse medicamento. Então vai ficando esperto aí, tá, nessa parte desse medicamento aí. Por quê? Estou trazendo isso porque esse medicamento vai chegar ao público, tá? Vai chegar primeiramente a parte de prescrição médica, depois nas farmácias ele vai chegar, tá? Então tem que se tomar cuidado com isso, Por isso que eu já estou trazendo para você de antemão, para você já ter uma noção,
para você se cuidar. Porque você vê como é um medicamento experimental ainda, não se sabe quais as reações podem dar, os efeitos colaterais que eles não relataram lá, porque as pessoas são diferentes, os organismos são diferentes. Da mesma forma que não existe nenhuma digital igual, você vê que em 10 dedos nenhuma digital é igual, você é diferente de mim. Da mesma forma que eu sou diferente da minha esposa. Dá tchauzinho pro povo, amor. A mãozinha. Então você vê que dependendo, pode ser que o que der em um, pode ser que não dê em outro. E no meio desses testes todos, você vê que pode ter pulado alguma pessoa que não deu reação. E que possa dar reação nessas pessoas. Por isso que o governo japonês também não soltou para todo mundo ainda. Ele está fazendo as pessoas usarem esse medicamento, tá? O governo está subsidiando, só que ele está acompanhando os efeitos colaterais ali. Então já dá para você saber, é bom, né? Saber por A mais B, que tem muita coisa aí por trás ainda que não está muito, entre aspas, às claras, tá? Mas continuando. Relativamente a esse medicamento oral, que é uma cápsula, tá, que você vai tomar, a subsidiária japonesa da empresa, MSD, anunciou no dia 18 que vai iniciar brevemente a distribuição da mesma forma que os medicamentos gerais, afirmando que o sistema de produção dos medicamentos está em vigor e que se prevê que seja fornecido de forma estável. Então você vê que eles vão começar a fazer distribuição para todo quanto é lugar. Até agora, o volume de distribuição era limitado, então o governo comprou e farmácias e instituições médicas que foram registradas no centro de registro para recebê-lo. Mas no futuro será distribuído aos locais médicos, né, hospitais e clínicas, etc., por meio de empresas atacadistas. Por isso que eu estou trazendo um alerta. Então, dependendo, futuramente, qualquer pessoa pode ser que tenha acesso a esse medicamento. E tem muita coisa por trás ainda que nós não sabemos em relação a esse medicamento. Por isso que eu já estou trazendo um alerta. Junto com isso, o preço do medicamento, se prepara. Senta aí na cadeira, tá? Se acomoda bem, ou se quiser deitar, deita bem, para você não assustar, para não ter um choque com o preço desse medicamento. Tá? Junto com isso, o preço do medicamento foi fixado em cerca de... Chuta para mim. Fala um valor... 94 mil ienes o valor desse medicamento. Então, dependendo, se você for no médico futuramente pegar coronavírus e ele te receitar esse medicamento, você já sabe que você vai ter um custo de 94 mil ienes. Se você não tiver Shakai Roken, por exemplo, você vai ter que arcar com 94 mil ienes com esse medicamento. Então você já sacou por A mais B que não vai ser barato o tratamento de coronavírus no Japão. Foi fixado o preço em cerca de 94 mil ienes, quando tomado 2 vezes por dia por 5 dias, tá? Que é a dosagem prescrita. Você lembra que eu acabei de falar aqui agora há pouco que não era para tomar por mais de 5 dias. E você vê que bate com a matéria aqui. A MSD, que é a distribuidora aqui no Japão desse medicamento, disse: será mais fácil para as farmácias e instituições médicas garantir a quantidade necessária de medicamentos e poderemos prescrevê-los aos pacientes o mais rápido possível. Assim que estiver pronto, iniciaremos a distribuição geral assim que possível, o mais rápido possível. Então já dá para você ter ideia que você vê que eles falaram farmácias e instituições médicas. Então você vê que eles fizeram uma separação aí. Instituições médicas, o que é? Tem aqui para quem não sabe, aqui no Japão você tem a parte do hospital e existe uma farmacinha à parte, que é aquela farmacinha coligada ao hospital ali, que ela aonde você vai pegar os medicamentos. Geralmente você não pega o medicamento dentro do hospital, igual diferentemente no Brasil e outros locais. Tirando a parte de pronto atendimento, né? Se você for num pronto socorro aqui no Japão, lá eles não têm essa janelinha. Geralmente, assim, aonde você foi atendido, eles vão te dar um medicamento ali no pronto-socorro. Mas, geralmente, tá? Não é regra para todos os locais. Essa parte de pronto atendimento aqui no Japão. Só que na parte do horário de funcionamento normal, você vai fazer sua consulta, você vai pagar lá sua consulta. Você sai do hospital, você vai numa farmacinha coligada ao hospital, ali você vai pegar. Só que você vê que eles falaram:
instituições médicas. Então, no caso, é o hospital ali com essa farmacinha. E você vê que eles falaram farmácias também, que é outra situação. Que é a farmácia em geral que você anda na rua. Que você vê na rua, assim, normalmente. Então, você vai ver que futuramente você vai ter essa opção desse remédio. Só que você vê que é muito caro. Tem farmácias, tá? Igual, por exemplo, a farmácia Oak. Eu gosto muito da rede Oak, tá? Ela é muito responsável, por sinal. Por que eu falo esse tipo de coisa? A Oak, ela tem uma série de medicamentos ali que você só pode pegar com o farmacêutico. Eles têm lá na gôndola, lá, só que são as caixinhas vazias. Aí você vai pegar essa caixinha, você leva lá no farmacêutico, o farmacêutico, para que você quer isso? Ele vai te fazer uma série de perguntas. Aí se ele achar que ele não tem de vender, ele não vai te vender. Caso contrário, ele vai te vender, dependendo do medicamento, você vai assinar um termo de responsabilidade ali, dependendo do medicamento. Tá? Só que tem farmácias que não tem, né? Tem no máximo um farmacêutico ali, o que está ali, né? Não precisa ter tanta responsabilidade. O farmacêutico vai te indicar o melhor que está na gôndola. Então, nesse ponto, a rede Oak, ela tem esses medicamentos um pouco mais fortes, que podem te ajudar. Por exemplo, o Loxonin. O Loxonin, ele é muito parecido com o Cataflam, né? Você pode tomar, você está com o corpo com... Como é que eu vou explicar para você? Você está com o corpo, faz de conta assim, você está com... parecendo que está tendo inflamação, são uma série de dores. Você pode tomar esse Loxonin, que é quase o equivalente ao Cataflam. Pelo menos para mim e para minha esposa resolve muito bem. Quando nós viemos no Brasil, nós trouxemos Cataflam. Chegou uma hora que o Cataflam acabou. Nós tínhamos que pegar como é que se fala assim? Um equivalente aqui no Japão. Aí nós achamos o quê? O Loxonin. Tá? Esse Loxonin ele é muito bom. E ele tem uma série de produtos. Ele tem a parte dos salompas, que tem medicamento, tem pomadas também para você esfregar ali. Todas têm remédio. Tá? Então é bacana essa parte do Loxonin? Então, serve aí como dica para você também, que precisa de um anti-inflamatório, que você não quer ir até o hospital para pegar um anti-inflamatório, nas farmácias tem. Só que não são todas as farmácias, tá? Igual, por exemplo, da rede Genki, não tem um Loxonin. Né? A farmácia da Valor, né, que era do grupo Valor, eles pararam de vender o Loxonin também, mas no Aoki ainda se vende o Loxonin, mas você precisa pegar com o farmacêutico. Então você vê essas diferenças que tem. Então já dá para você sacar. Então, grande provavelmente, esse remédio do coronavírus deve vir mais ou menos nessa pegada. Só que 94 mil ienes. Tá? Pode ser que o preço abaixe futuramente, pode ser. Mas é aquela velha história. Com o sistema de inflação no Japão ou com o sistema de deflação, esse valor não vai baixar muito. Não vai alterar muito esse valor. Tá? Por que eu falo de deflação? Porque o Japão vem com um histórico de deflação. Agora, de tempos para cá, que deu esse boom de inflação. Por causa da guerra e etc. Mas o sistema de deflação já é irrigado no Japão. Então, grande provavelmente, futuramente, tá? Não posso alegar para você quando deve voltar esse sistema de deflação no Japão. Pelo menos, como é que se diz? Por um certo tempo. Porque o Borges já falou que ele não quer, como é que se fala assim, deixar a deflação voltar. Ele quer, como é que se fala? Manter a inflação o mais tempo possível. Só que é aquela velha história. O Borges ele fala de certas coisas, só que ele não age mediante a isso. Tanto que essa alta do dólar que voltou até agora não foi nem pelas ações do Borges. Foi por causa do Fed americano. Os Estados Unidos eles começaram a tomar certas decisões em relação à moeda. Aí nisso que alterou aqui no Japão. Mas não foi nada da ação do Borges. O Kuroda, ele não está sabendo o que fazer. Para quem acompanha as políticas monetárias aqui no Japão, já sacou que o Kuroda está totalmente perdidinho nesse ponto. Então ele só está se mantendo basicamente a inflação mesmo aqui no Japão é por causa de fatores externos, não é por causa de fatores internos do Japão não, tá? Então a partir da hora que começar a dar uma melhorada no fator externo, você pode ter certeza que as coisas vão começar a se normalizar na parte do dólar aqui no Japão também. Mas dá para saber isso? Não dá para saber enquanto
não acabar com essa palhaçada da Rússia, não acabar com essa palhaçada da China, que está aqui, né? E der uma certa estabilizada no dólar, lá nos Estados Unidos, no caso da inflação americana, fica meio complicado de prever alguma coisa, tá? Eu havia falado já em outro vídeo que eu não acreditava que o dólar ia subir muito de 135, mas ele já chegou a patamar de 137. Então já dá para você sacar que tem muito fator externo que está pegando demais. Eu não vou nem fazer outra previsão se vai subir além disso ou não. Você vê que ainda não estou longe, não errei ainda. Não subiu muito de 135, chegou a 137, mas além disso eu não posso mais afirmar nada, porque está muito instável. Então já dá para sacar por A mais B que eu ainda continuo dentro das previsões, continuo acertando. Só que está chegando no ponto que, mesmo com os fatores externos, fica complicado de prever alguma coisa. Então, mas de qualquer maneira já dá para você sacar em relação a esse medicamento, tá? Então só tome cuidado, tá? Só vou revisar aqui com você de novo. Não é para uso com pessoas menores de 18 anos, não é para prevenção do Covid-19, para pacientes que precisam de hospitalização e para pessoas não pode ser usado por mais de 5 dias consecutivos. Só que nesse ponto de pessoas que estavam hospitalizadas é o seguinte: o governo japonês estava dando esse medicamento para essas pessoas que foram hospitalizadas para não deixar agravar. As pessoas estavam sendo hospitalizadas em estado moderado para grave, de acordo com a avaliação médica. Aí o governo japonês estava dando esse medicamento para poder barrar essa progressão. E essa parte de gravidez em relação ao feto. Então só tome cuidado com essas partes. Tem muito mais coisa na página da Lagevrio? Tem. Mas se eu fosse colocar tudo aqui, ia dar umas 2 horas de vídeo, tá? Então, se você tem alguma dúvida em relação ao Lagevrio, dá uma procurada. Vai lá na página deles, dá uma lida. Que é o lagevrio.com. Tá facinho, não tem dor de cabeça. Tá, para procurar isso. E um abraço, até o próximo vídeo, até mais.